retirar material na cabeça do pistão? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio, seja bem-vindo a Star Preparações e bora para esse vídeo. É o seguinte, primeiro passo aqui, por que eu vou retirar na cabeça do pistão? Tá? Então vamos lá, existem algumas maneiras, tá? Algumas possibilidades que você vai precisar tirar ou que você não precisa tirar, que é quando você coloca flange, tá? Quando que acontece isso? Primeiro passo, troca do pistão, tá? Por quê? Eu tenho um alinhamento de pino, não estou falando da medida dos pinos, é claro que se eu fosse colocar esse pistão na 150, tá? Esse pistão aqui é pino 15, esse aqui é pino 14, então eu teria que trocar a biela, certo? Colocar uma biela com pino maior. Mas, quando eu encosto aqui no pino, eu vou ter diferença de compressão, de altura de compressão, diferença na saia aqui. Então, só que hoje eu vou mencionar sobre retirar em cima aqui, na parte de cima do pistão. Mas quando você estiver montando, você também tem que analisar se vai precisar retirar aqui na saia do seu pistão também. Beleza? Então, quando que é necessário tirar na cabeça do pistão? Existem algumas possibilidades que é... Primeiro passo, quando você troca o pistão, tá? Como assim trocar o pistão? Vou adaptar um pistão de outra moto na minha moto. Por exemplo, esse pistão aqui, ó, é da CBX 200. Vamos supor que eu vou colocar ele na 150. Então, eu vou ter que trocar a biela, porque ele é pino 15, e esse pistão da 150 é pino 14, então eu vou ter que colocar uma biela pino 15, só que ele dá diferença, tá? Se eu colocar o pino alinhadinho, certo? Eu vou ter diferença na altura do pistão, na altura de compressão do pistão e embaixo também na saia. Aí os acertos da saia você vai fazer de acordo com o que você precise ali, certo? Só que em cima, às vezes o pistão vai passar. Você tem algumas possibilidades, que é... Vou pegar uma peça aqui, ó. Você tem algumas possibilidades que é usar flange no seu motor preparado, certo? Ou seja, o pistão ele passa um pouquinho para cima, você usa uma flange, tá? Só que às vezes você não tem a flange para usar. Ou seja, às vezes só passou 1 milímetro para cima. E às vezes você vai colocar uma flange de 1 milímetro. Tem como? Tem como. Mas às vezes você não tem ela. Aí o que você pode fazer? Retirar na cabeça do pistão. Tá? Então essa é uma possibilidade. Quando você troca o pistão. Está adaptando o pistão de outra moto. Não vai usar flange. Tá? Não vai usar flange. Aí você vai retirar na cabeça do pistão. Tudo tem um limite, até o final eu vou explicar qual o limite que você pode tirar aqui na cabeça do pistão para evitar quebras, beleza? Qual que é a próxima possibilidade? Quando eu coloco um pino cursado, tá? Quando eu coloco um pino cursado aqui no meu motor, o que vai acontecer? O pistão, a biela ela vai subir 2, vamos supor que eu estou colocando um pino de 2, então a biela sobe 2 e desce 2. Só que à medida que a biela sobe 2, o meu pistão ele vai subir 2 também, porque ele está conectado na biela. Então se ele sobe 2, eu ou coloco uma flange de 2 milímetros, certo? Para manter a altura original, tem uma flange que é de 2 milímetros, ou se eu tiver material, eu vou retirar na cabeça do pistão, tá? Qual que é a próxima possibilidade? Vou trocar a biela do motor. Ou seja, aqui eu tenho uma biela original, mas vamos supor que eu estou adaptando uma biela aqui, coloco uma biela maior. A biela maior não vai aumentar o custo do virabrequim, certo? Não vai aumentar a cilindrada. Mas vamos supor que você colocou uma biela maior para adaptar um pistão. O que vai acontecer? A biela, ela desloca, então ela vai aumentar mais a distância aqui do seu pistão, ela vai fazer com que o seu pistão suba mais. Então, dependendo do espaçamento que você tem, que o seu pistão saiu para fora, que ele passou para cima aqui, ó, no cilindro, dependendo do quanto ele passou para cima, você vai retirar na cabeça do pistão para fazer o acerto. Você vai usar uma flange, certo? Só que às vezes você não quer usar uma flange, porque a flange, na maioria das vezes, uma menor assim, pode ser que não venha dar vazamento. Mas flanges maiores, quando ela é assim, em alguns casos vai dar um vazamento ali no motor, certo? Em alguns casos, em outros não. Em outros roda tranquilo, mas em alguns casos não é tão legal usar a flange. Então, vai ter muitos preparadores que vão optar em retirar na cabeça do pistão, porque aí eu mantenho o cilindro original aqui, tudo certinho, sem ter que colocar, ou seja, sem ter que usar uma flange no meu motor. Então, tem essas possibilidades, que é quando troco o pistão, certo? O pistão ele tem diferença de tamanho, quando eu troco a biela e quando eu coloco ali um pino cursado no meu motor. Com essas possibilidades, colocando esses detalhes no meu motor, ou seja, alterando aqui o conjunto rotativo, certo? As alturas aqui do conjunto rotativo, na maioria das vezes eu vou precisar fazer o acerto das alturas, certo? O acerto das alturas é a quantidade que eu vou precisar deixar aqui no meu pistão aqui para baixo, certo? Eu preciso
tem uma distância aqui, ou a quantidade que eu vou deixar no squish, ou seja, são os acertos das alturas do meu motor. Quando o pistão ele passa para cima, se eu deixar ele assim montar o cabeçote, quando o pistão subir, ele vai bater no cabeçote. Então eu preciso acertar essa altura para que não aconteça uma quebra no meu motor. Então eu preciso retirar uma determinada quantidade na cabeça do pistão, ou eu vou usar uma flange para acertar a altura. Por quê? Porque a flange ela vai deslocar a base aqui para cima um pouquinho, então vai regular o meu pistão, porque ele está conectado na biela. Então quando eu subo mais o meu cilindro, o pistão vai ficar mais para baixo aqui no cilindro. Então seria uma maneira também de acertar a altura aqui, certo? Do meu pistão no motor, tá? E o quanto que eu vou retirar aqui na cabeça do pistão? Vai depender do material do seu pistão. Eu estou aqui, ó, com 3 pistões, ó. São de modelos de motos diferentes, ó. Eu tenho aqui um pistão côncavo, certo? O que é um pistão côncavo, Otávio? O pistão côncavo é onde ele tem esse rebaixo aqui na cabeça dele, tá? Esse rebaixo, ele ajuda a aumentar o volume da câmara de combustão, fazendo com que eu tenha uma taxa de compressão menor no motor, certo? Então aqui eu tenho um pistão côncavo. Nesse lado aqui, eu tenho um pistão plano, ou seja, basicamente é um pistão onde ele é todo plano, reto, certo? Nesse caso aqui ele ainda tem um desnível, mas vamos simular que ele é um pistão plano, porque ele tem a base bem plana aqui. Então esse pistão plano geralmente vai ser para aumentar a taxa de compressão do motor, onde eu tenho aqui, ó, se eu pegar esse pistão, se eles fossem da mesma medida, esse pistão teria menos taxa do que esse, porque ele tem esse rebaixo aqui na cabeça dele, certo? Aumentando o volume da câmara de combustão. Nesse caso eu teria mais taxa de compressão, porque eu tenho um pistão plano. Nesse outro pistão aqui, ó, eu tenho um pistão cabeçudo ou um pistão taxado, onde o centro aqui ele tem um elevo de material. Esse elevo de material ele adentra aqui para a câmara de combustão do cabeçote, certo? Fazendo com que reduza o volume total que eu tenho no motor, tendo assim uma taxa de compressão mais elevada, certo? Ou uma taxa de compressão, se eu tiver muito volume aqui, uma taxa de compressão normal ali para gasolina, de acordo com a ficha técnica do motor, certo? Ou eu posso colocar um pistão onde ele é modelo original, mas taxado, e vai elevar a taxa de compressão do meu motor original, certo? Então eu tenho 3 modelos de pistões aqui, um pistão côncavo, um pistão plano e o pistão convexo, ou pistão cabeçudo ou pistão taxado, beleza? Esses são os 3 modelos de pistões que a gente tem no mercado, certo? O que vai acontecer? Qual a quantidade de material eu posso retirar na cabeça do pistão? Isso vai depender da fabricação do pistão, ou seja, do quanto cada pistão tem de parede, porque às vezes esse pistão ele tem menos parede do que esse pistão aqui, então esse, na lógica, eu poderia tirar mais material do que esse. Mas pra gente, como que eu faço para me saber? Primeiro passo, você vai pegar o pistão e você vai fazer essa medição aqui, ó. Você vai pegar do primeiro anel e encostar aqui na coroa do pistão. Então aqui eu tenho 4 milímetros ponto 18, certo? Do primeiro anel até aqui em cima eu tenho 4,18 nesse pistão. Nesse outro pistão aqui, ó, eu tenho 4,44. Então eu tenho mais material aqui. Nesse outro pistão aqui, ó, eu tenho 4,64. Eu tenho ainda mais material. Então aqui eu posso tirar menos. Aí aqui eu começo a tirar um pouquinho mais e aqui eu posso tirar mais um pouco do que em relação aos outros. Por quê? Porque eu tenho mais material. Lembrando que quando eu falo de retirar na cabeça do pistão, não é tirar todo no pistão, certo? Porque se eu olho aqui pelo primeiro anel até em cima, eu tenho que pensar aqui embaixo também, certo? Porque o pistão, você pode ver que o formato dele ele é assim, ó. Então essa parte da coroa aqui, ó, em si, sempre tem mais material do que o centro do pistão. De qualquer pistão é assim, ó. Essa parte tem mais material e o centro nem tanto material. Olha aqui, ó. Essa parte tem mais material e o centro nem tanto. Um exemplo, nesse pistão côncavo aqui, ó, eu consigo, um exemplo, se eu quiser tirar todo nele e alinhar ele aqui, deixar ele plano, igual esse pistão aqui, eu posso? Posso. Por quê? Porque o centro dele é mais baixo. Então a coroa aqui eu poderia rebaixar, ó. O centro dele aqui eu tenho praticamente, ó, vamos medir aqui, ó, da coroa aqui tem 1 milímetro.
Tem basicamente 1 milímetro da coroa até aqui nessa parte reta aqui do pistão, do centro dele. Então, se eu quisesse tirar 1 milímetro no pistão todo, eu poderia, certo? Agora, se eu precisasse tirar 2 milímetros, eu poderia tirar no pistão todo? Aí eu não faria isso. Eu poderia fazer o seguinte, tirar 1 milímetro nele todo, então ele ficaria plano, igual esse pistão, e poderia tirar na borda somente do pistão, certo? Assim ele ficaria assim, ó, a borda mais baixa e o centro mais alto, numa pequena quantidade, ou seja, 1 milímetro para cima. Então seria basicamente um pistão taxado, certo? Como que eu sei a quantidade que eu posso tirar? Se eu medir aqui um exemplo, eu tenho 4,14 aqui que tinha dado, certo? 4,14. Quanto que eu posso retirar? Sempre quando você for retirar na cabeça do pistão, você tem que entender que do primeiro anel até a coroa do pistão, eu preciso ter no mínimo 2 milímetros de parede. Por quê? Se eu tiver menos que 2 milímetros de parede aqui, ó, que seria basicamente isso aqui, ó, essa quantidade aqui, ó. Se eu tiver menos que 2 milímetros de parede aqui, ó, o que pode acontecer é o seguinte, é vir a acontecer a quebra de canaleta. Por quê? Porque assim, se eu deixar isso aqui muito fino até o primeiro anel, a canaleta, ou seja, essa distância entre o primeiro anel e a coroa, né, que se determina aqui a canaleta, ela pode vir a ficar muito frágil e se quebrar, certo? Então quebra na borda aqui porque ficou muito fino. Então você tem que deixar no mínimo 2 milímetros de parede. Quanto mais, mais resistência, beleza? Se você tem 3 milímetros de parede, maior a resistência ali que você tem na canaleta aqui do pistão. Então você tem que pensar, um exemplo, se esse aqui tem 2,14, eu poderia tirar 2 milímetros. Se eu tiro 2 milímetros, eu posso tirar 1 milímetro nele todo, porque aí ele ficaria alinhado aqui o centro, e mais 1 milímetro só na borda. Então ele ficaria com essa borda 1 milímetro para baixo, e aqui o centro ficaria original, certo? Esse outro pistão aqui, ó, por exemplo, se eu fosse tirar nele, ele tem aqui, ó, 4,44, 45. Então, o que que acontece? Eu tenho praticamente aqui, ó, 4,5. Vamos simular que esse pistão tem 4,5. Então, para arredondar os valores aqui para ficar mais fácil, eu tenho 4,5. Quanto que eu posso tirar aqui? Eu posso tirar até 2,5 milímetros. Só que esses 2,5 milímetros não é todo no pistão, tá? Eu posso tirar no pistão todo? Você pode tirar, mas tira ali no máximo 1 milímetro. E isso, analise o pistão que você está pegando, porque se isso aqui ficar muito fino, às vezes você tira. Na coroa, ficou beleza, mas o centro ficou fino, isso aqui vira uma casca de ovo. Então a força da combustão pega aqui em cima, pode vir a quebrar o pistão em cima, certo? Então o centro do pistão tem que ter material, certo? É sempre aconselhado você tirar na borda, na coroa. Tá vendo aqui que esse pistão ele tem uma voltinha aqui, ó? A coroa do pistão, ela é daqui aqui, ó, daqui aqui. Então, nessa coroa toda dele aqui, eu posso tirar até 2,5 milímetros aqui nesse pistão, certo? Ficaria com 2 milímetros de parede e ele ficaria com um elevo de material aqui em cima. Se ficou muito taxado, eu posso tirar 1 milímetro nesse elevo de material. Agora, começou a tirar esses 2,5 milímetros, eu posso tirar, Otávio, esses 2,5 milímetros aí, que é da borda, da coroa do pistão até o primeiro anel, eu posso tirar nele todo? É bem provável que aqui no centro vai ficar uma casquinha de ovo, se não furar, certo? Porque é perigoso, se você for tirando em torno, o centro vai abrir um buraco e nas lateral vai ter material, certo? Então você tem que ficar atento a isso aí. Sempre pensa o seguinte, tá montando um motor, o centro do pistão tem que ficar forte para aguentar a força da combustão ali do seu motor, beleza? Da mesma forma, nesse pistão aqui, ó, ele aparenta ter muito material. É claro que ele tem mais material para tirar. Se eu fosse tirar aqui, ó, na cabeça dele, eu posso tirar, mas eu tenho que ficar atento no centro dele aqui, ó. É bem aqui em cima, ó. Ele tem mais material passando para cima aqui, ó. Mas aqui, ó, você pega na base dele aqui, não tem tanto material assim. Então, eu posso reduzir um pouco ele? Posso, mas da mesma lógica de pensamento. Aqui, ó, se eu fosse retirar aqui na borda aqui, ó, 4,68. Da mesma forma, poderia tirar aqui uns 2,5 milímetros aqui na borda dele, ia ficar com 2 milímetros de parede aqui e teria até mais do que 2 milímetros de parede aqui um pouquinho e teria mais segurança, certo? Aí eu poderia tirar 1 milímetro na borda em cima dele? Poderia, mas acima disso, a chance do centro ficar frágil é grande, beleza? Então você tem que ficar atento. Sempre pensa, do primeiro anel a coroa tem que ter 2 milímetros, certo? Para quê? Para manter durabilidade aqui na coroa do pistão. O centro é o seguinte, eu
particularmente, nas minhas preparações, eu não gosto de tirar muito no centro do pistão, certo? Eu tiro em alguns casos, e eu tiro o mínimo possível, certo? Eu estou montando esse pistão lá, a taxa ficou alta, eu quero abaixar a taxa. Só que aí eu precisei tirar 2 milímetros para acertar aqui. Só que o centro eu preciso rebaixar ali também 2 milímetros, ou seja, eu preciso tirar todo nele para manter taxa de compressão. Eu prefiro vir com uma flange, certo? Por quê? Porque a flange vai fazer com que você reduz a taxa de compressão. Outra dica que eu vou dar aqui também é o seguinte, mas antes, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações aí para não perder nenhum vídeo, beleza? E é o seguinte, uma dica que tem muitas pessoas que me perguntam é o seguinte: Otávio, eu posso rodar só com um anel? Que no caso aqui a gente tem 2 anéis, certo? Na parte superior e um anel aqui embaixo do óleo. Eu posso rodar só com esse anel do meio e o de cima aqui andar sem ele? Sim, você pode. Por quê? Porque aqui, eu tenho 2 anéis aqui superiores. Um faz a compressão, hoje o outro está fazendo a raspagem aqui. Só que esse segundo anel aqui, ele também faz a função de compressão no motor, certo? Esse aqui tem a compressão, o que passa para baixo, esse segundo anel segura essa outra compressão aqui, porque a gente tem folga aqui no cilindro, então passa até para baixo um pouco dessa compressão para baixo, mas os 2 anéis aqui auxiliam em manter essa compressão na parte superior do motor aqui dentro da câmara de combustão, certo? Posso rodar com um anel só? Posso, mas aí você tem que ver também, claro, o material do seu pistão. Por quê? Só que quando a gente fala do segundo anel aqui, certo? Tirar o primeiro aqui, vir retirando, deixar só com um anel, ou seja, retirar até na base dele aqui, deixar só essa canaleta de cima aqui do segundo anel aqui, tirar até aqui, o que acontece? Isso é só tirar na coroa, tá? Se você tirar tudo, você pode pegar aqui pelo pistão mesmo, esses furos aqui, eles estão aqui, certo? Você pode ver, que se você retirar até o segundo anel ali, o centro aqui não tem material mais, ele fica mais ou menos nessa posição aqui, Olha aqui, o centro vai abrir um buraco aqui, certo? Por quê? Porque o pistão é o que eu mencionei, ele tem mais material assim, ele tem material nas laterais assim, que é essa parte, certo? Dos anéis e canaleta, no centro tem menos material. Então, para você usar só um anel só aqui no caso, né? E tirar o anel de cima, você teria que vir tirando só na borda, deixar o centro do pistão com material. Para quê? Porque assim, o que acontece? Eu posso deixar o centro mais elevado, ele entra dentro da câmara de combustão, eu tenho mais taxa de compressão, só que eu acerto a área de squish do pistão, mantendo ela um pouco para baixo, para que o pistão ele não pegue no cabeçote, ele não bata no cabeçote, certo? Então eu tenho essa possibilidade de fazer isso também, beleza? Só que, caso de usar um anel só, vai descer compressão para baixo, certo? A moto vai dar uma fumadinha, certo? Ela vai baixar um pouco de óleo ali. Então você tem que ficar atento a esses fatores. Para motores de rua, não faça isso, beleza? Isso aí de um anel só, mais para competição. Você está usando uma competição, precisou fazer uma alteração dessa, você faça. Agora, um detalhe. Eu precisei tirar aqui, mas eu tenho margem para trabalhar a taxa de compressão e eu não quero usar a flange, ou eu já estou usando flange, mas eu preciso tirar na cabeça do pistão muito, você pode tirar uma certa quantidade aqui, você já está com flange, mas você não vai colocar uma flange maior, certo? Mas você retirou uma certa quantidade aqui, você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui no cabeçote e fazer uma área de squish aqui na medida do seu pistão. Por quê? O pistão, ele está passando aqui para cima, certo? Você já retirou aqui, só que você não consegue retirar mais porque você não tem tanto material assim. Aí o pistão, ele passou para cima aqui, vamos supor que ele passou meio milímetro para cima. O que você faz? Você vem aqui, e faz uma borda de squish no cabeçote, tá? Encaixando certinho as áreas com 1 milímetro, certo? Ou ali 1,2, porque você tem que ter uma folga mínima de 0,6. Então, se você já passa meio milímetro, você precisaria de tirar 1,1, ou seja, fazer um squish aqui de profundidade 1,1 no mínimo. Ali seria bom um squish ali de 1,5 milímetro, onde você teria 1 milímetro de folga na área de squish. Pode ser menor essa profundidade, essa distância entre o pistão, a área de squish do cabeçote e a área de squish do pistão? Pode ser menor? Pode, no mínimo 0,6, beleza? Fazendo assim, o seu pistão ele passa para cima, só que na hora que você encaixa o cabeçote, o pistão ele entra dentro aqui da área de squish, certo? Ele entra dentro do seu cabeçote.
Tá? Então o pistão, você faz a área de squish profunda, o pistão entra dentro aqui, certo? Então tem outras possibilidades de você fazer isso também. Aí você vai afundar aqui na medida que você precisa fazer, certo? Não tem nada a ver o seu pistão assim, eu posso deixar meu pistão passando para cima aqui, eu não posso? Pode, ele pode ficar passando para cima aqui, só que quando você monta o cabeçote, se ele passa para cima, o cabeçote tem que ter a área onde ele encaixa lá. Porque se não tiver, e você coloca e o cabeçote também é plano aqui, o que vai acontecer? O pistão nem vai subir. Então, se você girar o motor com a mão, ele nem sobe. E se você tentar ligar o motor e o motor funcionar, vai bater aqui, vai quebrar o pistão, vai quebrar a biela, pode empenar a válvula, e acontecer um monte de coisa ali no seu pistão, certo? E também, ou seja, no seu motor, e isso trazendo quebras para o seu motor. Então, você tem essas maneiras de acertar, certo? Fica atento, claro, tudo ao material, analisa o pistão. Se possível, quando... eu estou adaptando, esse aqui é um pistão da Bros do HC, esse aqui é um pistão que é pino 15, esse aqui é um pistão da Estrada OHC também, que no caso é pino 15, e esse aqui é um pistão da CG 150 pino 14, modelo original 4mm. Então, analisa o pistão. Eu não sei analisar o pistão, qual a quantidade eu posso tirar? Vai numa oficina, ou se você já trocou de um cliente, ou já trocou desses pistões aqui, o que na maioria das oficinas você acha de moto original, você vai lá, tem um pistão da Bros OHC velho aí, pega ele, pega uma serra ou uma esmerilhadeira, corta no meio, certo? Corta no meio. Assim, você vai lá, pega um papel, as anotações suas e anota lá, olha, esse pistão no centro ele tem tanto material, aqui ele tem tanto material. Então você começa a fazer as anotações, porque até na hora de fazer as cavas aqui no pistão, você vai saber até onde você pode chegar, qual o limite que você pode chegar. Por quê? Porque não tem como eu te dar o limite. O limite que eu dou é do primeiro anel até a coroa. Agora, qual o limite de cavos? Qual o limite de tirar aqui na cabeça do pistão? Aí você vai precisar cortar o pistão, porque isso aqui vai da fabricação. Na hora do projeto lá, do engenheiro, onde ele está fazendo lá, ele vai determinar a quantidade de material que tem cada pistão. Então isso é determinado na fábrica, só que essa informação você não vai encontrar em lugar nenhum. Nem no manual de serviço vai te dar, olha, o pistão tem tanto material, pode ser feito tanto de cabo. Não vai te dar isso, certo? Isso aí você vai encontrar ou na prática, que é igual eu tô falando com você, que é você pegar um pistão velho, cortar ele, fazer essas anotações, deixar anotado, depois que você tem anotado, acabou, você tem tudo ali certinho, ou você vai fazer ali o mínimo possível para não acontecer de furar e estragar o pistão. Beleza? Tem um pistão cortado aqui, ó, que é o seguinte, ó. Esse pistão aqui é de uma 150, modelo original, tá? Deixa eu ver aqui se ele... A medida dele é modelo original, tá? Eu peguei o pistão modelo original porque o 4mm ele é feito em cima do modelo original, só que ele é um pistão maior em diâmetro. Mas quando eu pego aqui, ó, nesse côncavo, tá vendo? Eu tenho bastante material, só que do primeiro anel até aqui em cima aqui, ó, não tem tanto material. Aqui é a coroa, lembra que era a coroa, onde eu faço essa medição, que dava dando 4.14 aqui, certo? Então eu posso tirar, deixar 2mm. A cava eu tenho que tomar cuidado, por quê? Porque a cava, se eu vou aprofundando ela aqui, ó, eu acabo saindo aqui, furando aqui, atrás aqui do anel aqui, certo? Então eu danifiquei aqui o meu pistão. Então tem que ficar atento na cava, porque a cava ela pega assim de lado, então ela pode sair aqui nos anéis. Aqui no centro, ó, eu tenho material. Se eu pegar aqui no centro desse pistão, ó, eu tenho 4.3, certo? O que acontece? Se eu fosse retirar o centro, eu não gosto de tirar tanto material, por quê? Porque é onde pega a força da combustão. Então deixar com 2mm, isso é fino, certo? Deixar 2mm aqui recebendo a força da combustão em cima, mesmo com 2mm pode vir a quebrar. Se eu tenho aqui, ó, original tem 4, certo? Poderia tirar 1mm, ficaria com 3. Então nesse caso aqui, um exemplo, eu tenho 4mm aqui, ó, cortei o pistão, agora eu sei a quantidade que eu vou tirar nele, que eu posso tirar nele. Então, se eu fosse tirar no centro aqui, eu posso tirar 1mm, certo? Só que da coroa aqui, esse pistão é côncavo, então da coroa até aqui eu tenho 1mm já. Então, eu poderia tirar aqui na coroa 2mm e tirar todo nele 2mm. Por quê? Porque eu abaixaria um aqui, que seria o centro, e 2 na coroa, certo? Porque aí ele ficaria, eu poderia tirar 2mm todo nele e ficaria com um centro aqui de 3mm de parede aqui. Por que eu ficaria com 3? Porque a coroa tem 1mm para cima aqui, por isso que se eu tiro 2, vai tirar 1 na coroa e 1 aqui no centro dele. Então, totalizando 2mm todo assim nele, todo no pistão, certo? Não no centro, né? Todo no pistão.
para ficar mais fácil de entendimento, tira 1 milímetro na coroa, vai ficar reto, e tira mais 1 milímetro nele todo. Então eu teria um centro aqui com 3 milímetros de parede, certo? É um pistão onde eu tenho material. Mas como que eu descubro isso? Só cortando o pistão. Como que eu sei a quantidade de material que eu tenho aqui? Cortando o pistão, certo? Como que eu sei a quantidade de material que eu tenho aqui? Cortando o pistão, beleza? Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like, e é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.